Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 8, 31 ao 42. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos a descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, tornar-vos-ei livres? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Responderam-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: não nascemos da prostituição, nós temos um só pai, Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos nesse contexto de Jesus aí discutindo, debatendo, dialogando com os fariseus. Agora ele fala para aqueles que tinham acreditado nele. No entanto, a dificuldade, vejam, assim como nós temos, muita gente tem dificuldade hoje também de crer em Deus, de crer em Jesus, de definir a sua própria fé. Eles também estavam ali com Jesus, acreditavam, estavam querendo aderir, mas ainda tinham dificuldade de compreender quem era Jesus, de compreender a origem de Jesus, essa origem divina. Então tem esse diálogo aí, essa discussão com Jesus. Jesus fala da verdade e fala de libertação, fala de liberdade. Então, o que é a verdade? São questões que ainda hoje estão aí no imaginário, nas discussões, nos questionamentos mais íntimos, mais profundos da humanidade, de cada pessoa, de cada ser humano. Nós podemos perguntar o que é a verdade, o que é a liberdade. A liberdade já vai para um contexto mais comunitário e social. Mas então Jesus fala que é preciso estar em intimidade com Ele, que é preciso fazer uma adesão completa, que é preciso ter um relacionamento com essa verdade. Não basta apenas ouvir a sua palavra, mas é preciso aderir, é preciso deixar que ela penetre, é preciso fazer essa assimilação da palavra de Deus e entender, assimilar essa verdade para a nossa vida. Esse é o relacionamento do cristão. Já dizia São Jerônimo, cristão é aquele que ouve a palavra e a põe em prática. A partir do momento, então, que conhecer a verdade, sabemos na Sagrada Escritura, conhecer é adentrar, é ter realmente esse relacionamento profundo. Então, conhecer a verdade, conhecer a palavra é conhecer Jesus, é conhecer a sua pessoa. Não é simplesmente uma letra morta, uma lei morta, uma lei fria, não são determinações frias, mas é a pessoa de Jesus. Ele é a encarnação da verdade. João fala lá no início do seu evangelho, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne, Jesus se fez carne. Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é a verdade. Ele se encarnou, ele se colocou no meio de nós, está no meio de nós. E conhecendo a Ele, vivendo com Ele, entendendo a sua palavra, aderindo a ela, nós nos tornamos livres. Não se trata de ser apenas cumpridor, como eram os fariseus, de cumprir a lei. Podemos fazer até um paralelo rápido aí sobre as leis que nós temos, As leis de trânsito, para que servem? São para oprimir ou são para proteger, Então nós cumprimos as leis de trânsito porque elas protegem. Assim, nesse sentido, nós vamos entender a palavra de Deus, vamos entender a pessoa de Jesus e vamos viver essa verdade porque elas nos protegem, porque elas querem o nosso bem,
a nossa felicidade, a nossa realização, a nossa salvação. Esse é o próprio Jesus. Então, conhecendo a verdade, aderindo a Ele, né, tendo esse relacionamento, colocando Jesus como sendo da nossa vida, nós seremos livres e essa verdade que é Jesus nos liberta e nos dá a vida plena. Um dia abençoado para você.